basicamente, gente, quando nós falamos que a Guerra Fria, ela saiu desse contexto de Segunda Guerra Mundial, é por conta dessa situação, tá? E aí, a gente vai entender o seguinte, primeiro de tudo, que existe algo que a gente chama de doutrina Truman. Eu vou colocar aqui o nome. Doutrina Truman. Isso seria meio que uma propaganda que os Estados Unidos faziam em favor do capitalismo. Enfim, gente, os Estados Unidos faziam muita propaganda aí sobre os benefícios, né, desse mundo capitalista. Então, assim, aquelas propagandas de Coca-Cola, de fast food, enfim, uma série de coisas, gente. Por que até hoje esse sonho americano continua sendo propagado, né? Por quê? Porque eles falam nessa questão de comprar. Quem nunca aqui pensou assim, eu queria morar nos Estados Unidos, ou eu queria viajar para os Estados Unidos para comprar muita coisa, para comprar um iPhone, para comprar, sei lá, o que vocês desejam hoje em dia, né? Então, esse tipo de herança aí, né, na nossa cultura, vem desse tempo, dessa doutrina Truman, né, onde ele propagava os benefícios, né, do capitalismo. Em contrapartida, a gente vai ver que a Rússia ali, né, no caso essa União Soviética, é a União das Repúblicas Soviéticas, eu vou colocar aqui o nome dos países que faziam parte disso, eles começam a avançar também, sabe? Então, assim, a Rússia, gente, eu não vou entrar em geopolítica aqui agora com vocês, apesar de eu amar falar sobre esse tema, mas assim, ó, a Rússia, ela tá num local muito estratégico. Vou colocar aqui o mapinha. Ela tá num lugar muito estratégico, sim. A Rússia, ela se beneficia em questão de petróleo, ela tá próxima aí ao Oriente Médio, sabe? Primeiro que a Rússia também é um país intercontinental, né? Então ela pega a Ásia, ela pega a Europa, ela vai tá próximo ali, né, ao Cáucaso, esses lugares onde tem muito petróleo. Então vocês precisam saber que a Rússia, se ela realmente tivesse na verdade, assim, ó, se a Rússia tivesse escolhido o lado do capitalismo, gente, muito provavelmente hoje talvez a Rússia seria a grande potência mundial, porque ela tem tudo ali estratégico, né? Ela tá num lugar estratégico para isso. Então, eles também começaram a, sabe, aí aumentando o seu território, suas influências, começaram a mostrar esse lado positivo do comunismo. Poxa, quem que não quer uma igualdade social, né, gente? Quem que não quer, poxa, vamos parar com essa desigualdade? Quem não quer isso? Então eles começaram a propagar as ideias deles também, e aí, na medida que né, o capitalismo foi crescendo, vou botar desse lado para eles não brigarem, o comunismo, o socialismo, né, também começou a crescer. Então, nessa disputa ideológica, o Brasil... Ai, Jesus Cristo. Esquece o Brasil, esquece o Getúlio Vargas, vamos falar de mundo? Vamos. Então, nesse momento, gente, o mundo, ele ficou dividido. Sim, a gente usa o termo de mundo bipolarizado. Sim, o mundo simplesmente ficou dividido aí entre capitalismo e socialismo. Sim, foi um momento muito estranho da história. E é nesse momento que nós vamos ver a briga mais infantil e perigosa do mundo. Sim. Gente, começou uma briguinha. Assim, eu não posso reduzir a Guerra Fria nesse termo tão pejorativo de briguinha, mas virou uma briguinha de criança. Sim, Estados Unidos contra a União Soviética. Então eles começaram assim, ó. Se um fazia uma coisa, o outro fazia também. Vou dar um exemplo. Esse aqui é o básico, tá, gente? Vocês ainda vão ver muita coisa. O básico. Por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns países, aliás, muitos países, muitos lugares ficaram, assim, devastados. Os que sofreram ataques, né? Os que ficaram prejudicados em termos de economia. Gente, tem muita coisa que estava rolando naquele momento. Então, o que os Estados Unidos fez? Eles falaram, olha só, gente, nós somos muito bonzinhos, sim. Nós temos aqui uma carta de empréstimos que se chamava o Plano Marshall, que seriam empréstimos, gente. Empréstimos a esses lugares que precisavam, né, reconstruir o seu país,
enfim, reconstruir a sua economia, os Estados Unidos falaram, ó, a gente empresta dinheiro pra vocês se vocês precisarem de ajuda. A gente é muito bonzinho, ó, cadê a auréola do anjinho? Nós somos uns anjinhos, a gente vai emprestar, financiar aí a reconstrução do país de vocês. A gente só vai cobrar juros altos e também tudo que vocês forem usar para reconstruir o país, vocês vão comprar com a gente. Então, mano, os caras eram muito inteligentes. Por isso que eles são a maior potência do mundo, né? Então, assim, eles lançaram esse plano Marshall. Em contrapartida, a União Soviética não podia ficar para trás, né? Então, eles criaram o plano Comecon. Comecon. Não é Comic Con, tá, gente? Não é encontro de fanáticos por filmes da DC ou da Marvel, não, tá, gente? Tô falando Comic Con, vou botar aqui. Que também era um plano aí de empréstimos para os países, né, socialistas para reconstruir os seus países, né? Então, meio que ficava assim, ó, peraí, se você é socialista, você não pode aceitar ajuda dos Estados Unidos, que é capitalista. Você tem que aceitar da União Soviética. Nesse momento, gente, a União Soviética ela foi enfraquecendo um pouquinho, porque alguns países começaram a ver mais vantagem em se aliar aos Estados Unidos. Então, eles começaram a sair, sabe? Ele foi perdendo, assim, autoridade ali, né, com alguns países. Então, assim, começou a estremecer o negócio, né? Então, primeira coisa, carta de empréstimo aí, né? Financiamentos, seja pelo plano Marshall ou pelo Comic Con. Um imitando o outro. Daí, logo em seguida, gente, isso acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Os Estados Unidos, eles tiveram a ideia de criar a OTAN. Vocês provavelmente já assistiram filmes como, sei lá, Invasão à Casa Branca, essas coisas assim, onde fala sobre, né, o governo americano, sempre surge essa palavrinha, OTAN. Sim, gente, OTAN, eu vou botar aqui, o OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, é isso? Deixa eu ver, minha colinha tá lá embaixo. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Yeah! Sim, gente, para vocês entenderem o que isso significa, primeiro que Atlântico Norte para eles é como se eles dividissem assim, ó, os países do Atlântico Norte são os países desenvolvidos de primeiro mundo aí, tá? E Atlântico Sul, consequentemente, nós somos os países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, tá? Hoje não se usa mais esse tipo de expressão, mas na época surgiu através disso aí, tá? Então, Organização do Tratado do Atlântico Norte seria isso, gente. São esses países ali, Inglaterra, França, Estados Unidos, vou colocar aqui quais são. Eles criaram esse tratado, essa organização, para meio que falar assim, ó, se um dia acontecer uma guerra, nós somos parceiros, ok? Ok. E a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Deixa eu dar um espaço aqui. Pacto de Varsóvia seria exatamente a mesma coisa que a OTAN. Seria uma organização aí de repúblicas socialistas que se aliariam em caso de uma possível guerra, tá? Então, esses são os países. Já há uma disparidade aí, né, gente? Ó, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Alguém tem dúvida de que todo mundo prefere esse lado? Então, assim, ó, gente, pra finalizar essa primeira aula, eu preciso que vocês entendam também o termo de Guerra Fria. Por que é chamado de Guerra Fria? Tem esse nome, gente, porque não houve um confronto direto, tá? Não houve esse confronto direto. Foi tudo por trás dos panos, aí por baixo dos panos, sabe? Nunca houve um confronto direto, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Até porque, quando a gente for falar na próxima aula sobre corrida espacial, mas principalmente sobre corrida armamentista, a gente tá falando literalmente que eles faziam passeatas, né? Por exemplo, a União Soviética, ó, fazia passeata, né, nas suas grandes cidades para mostrar o seu poder de fogo, tá? Mostrava os mísseis e tudo mais. Então, assim, não houve um confronto direto,
né? Porque eles sabiam que se eles começassem uma guerra, eles acabariam com a vida na Terra. Porque o poder que eles tinham com a bomba... Porque quando os Estados Unidos mostrou para o mundo inteiro o poder da bomba atômica, ele enfatizou que ele tinha dominado essa ciência aí, essa tecnologia, e ele tinha bombas atômicas que destruiriam um país inteiro, não só uma cidade como ele fez antes. Então, pensem bem, gente. E aí, a União Soviética ia lá e mostrava, ó, eu também tenho, tá? Fica na tua, fica na tua. Então, assim, a gente ri, mas é bem sério. Então, a Guerra Fria, ela tem esse nome por isso, porque não teve esse confronto direto, tá? Mas nós vamos ver nas próximas aulas que tudo que aconteceu no mundo a partir daí, tudo, você vai ver ou a União Soviética metida, ou não, né? Você vai ver a União Soviética metida e do outro lado os Estados Unidos. Só para vocês terem uma noçãozinha, tá, gente? Quando eu coloquei a data, né, lá na planilhazinha e eu vi que essa atividade vai até 11 de setembro, eu lembrei do atentado de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né? E foi em 2001? Acho que foi em 2001. Vou botar aqui a data certa se eu tiver, né, falado besteira. Gente, quando teve esse ataque, eu estudava aí na Leopoldo Simão. Que série? Eu não lembro, que turma eu não lembro. Mas provavelmente era sexta, ou sétimo, oitavo ano. E eu lembro, assim, que eu estudava no período da tarde e de manhã eu assistia desenho, né? E eu tava muito indignada porque eu fiquei esperando, porque eu queria assistir o meu desenho preferido e tava aquela reportagem. Eu lembro de ter visto o ataque, né, do segundo avião ao vivo, né, enquanto eu ficava brava porque eu queria ter visto, né, o meu desenho. Porque eu não tinha noção, né, assim como grande parte de vocês também não tem noção de que, nossa, isso é importante aprender e tal. E eu fiquei indignada. Então, eu lembrei justamente disso, gente. Naquele momento, assim, simplificando, eram ali os terroristas, né, muçulmanos que atacaram ali os Estados Unidos diretamente com isso, né? E só para vocês terem uma noção, eles são inimigos declarados, né, desde então. Mas vocês sabiam que na época de Guerra Fria, os Estados Unidos, tá, através da CIA, que inclusive também é algo que eles criaram nessa época e vocês vão aprender na próxima aula, mas através da CIA, gente, os agentes da CIA treinaram, tá? Treinaram muçulmanos para lutarem contra a invasão da União Soviética lá no Afeganistão. Sim, vocês sabem o que é isso? A CIA treinou o Bin Laden. Então, assim, nesse contexto Guerra Fria, se os Estados Unidos olhassem lá, peraí, a União Soviética tá tentando invadir o Afeganistão. A gente nem gosta do Afeganistão, mas peraí, a gente vai ajudar eles. Sabe? Vocês entendem isso? Que eles cederam armas, treinamento para um povo, para um país que eles nem gostavam, que eles já tinham rixa, só porque, sabe, eles estavam lutando contra a União Soviética. Então, é muito, muito importante que a gente aprenda bem esse contexto de Guerra Fria, esse período. Eu tô separando algumas sugestões aí de filmes, séries, para que vocês vejam. E aí a gente vai se aprofundar nesse período bem estranho. Até tem uma frase que eu escutei nos vídeos que eu assisti para estudar e para fazer para vocês, e é uma frase muito interessante, que diz assim: paz impossível e guerra improvável. Sim, vocês vão entender muito bem por que dessa frase. Então, assim, a paz era impossível, mas uma guerra direta também era improvável. E aí a gente vai aprender ao longo dessa série de estudos e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso. Deixa eu pensar. Vai ter atividade nessa quinzena, sim. Nós já vamos ter atividades aí sobre Guerra Fria, sobre essa primeira parte, ok? Ok. Beijo, ótimos estudos pra vocês. Fiquem atentos, porque a gente logo vai ter o nosso quiz, ok? Então, até lá!